Como nós podemos encontrar motivação para louvar a Deus, para o exaltarmos, para nos alegrarmos nele, numa situação que se apresenta ameaçadora, cheia de adversidades, com expectativas muito sombrias? Onde encontrar alegria para continuar servindo a Deus, confiando nele, quando há muitas situações de ameaça e tristeza? Isaías, capítulo 25, versos 1 a 5, nos apresenta 3 razões para que, apesar de todos os problemas e adversidades, nós continuarmos louvando a Deus. Podemos e devemos continuar louvando a Deus, apesar de todos os problemas e adversidades que nós enfrentamos. Isaías, capítulo 25, versos 1 a 5, nós lemos assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Vamos orar. Senhor, diante de Ti estamos e temos diante de nós a Tua palavra. Precisamos de Tua graça, que nos oriente, nos ilumine, nos ajude a entender, a amar e viver esta palavra. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Isaías, como em várias passagens, algumas inclusive nós já analisamos anteriores a essa aqui, se mostra não apenas um profeta, mas também um poeta, um compositor. E o que nós temos aqui basicamente é um salmo, é uma poesia que segue a métrica, que segue a forma literária, até a linguagem de vários salmos e cânticos que aparecem em outras porções da Bíblia. Quando você tiver um tempo, você pode comparar esses 5 versículos com o cântico que Moisés compôs e entoou com o povo de Israel logo após a travessia do Mar Vermelho, que aparece, que está registrado lá em Êxodo capítulo 15. E você verá não apenas a linguagem, a métrica, mas também vários temas que se assemelham ao que Isaías está entoando aqui. Este capítulo pode ser dividido em 2 partes. Esta primeira parte, que é este salmo, este cântico que louva a Deus pelo que Deus fará. E a outra, a partir do verso 6, uma profecia escatológica, uma declaração quanto ao futuro, quanto ao fim de tudo, que é a descrição do que o Senhor haverá de fazer.
Esta porção está naquela parte do livro, naquela seção do livro, que vai dos capítulos 24 a 27, quando Isaías aborda ou nos declara o plano de Deus quanto ao fim, o plano de Deus quanto ao futuro final deste mundo. Ele já havia tratado nos capítulos 13 a 23 do plano de Deus, do veredito de Deus para várias nações em particular, e com isso ele estava desafiando e admoestando, advertindo o povo de Jerusalém, o povo de Judá, a confiarem única e exclusivamente em Deus, a não confiarem nos poderes, nas nações deste mundo, porque Deus tem os poderes e as nações deste mundo sob juízo, e um dia trará o seu juízo sobre eles. Agora, nesta sessão, ele generaliza, é como se ele dissesse: vocês não podem confiar em nenhum dos poderes deste mundo, em nenhum dos recursos desta vida, porque todos eles estão sob o juízo de Deus. E no tempo marcado por Deus, no tempo planejado por Deus, Deus há de executar este juízo, Deus há de realizar o seu plano. Nesta primeira razão que eu quero apresentar, que nós devemos louvar a Deus, mesmo em situações de adversidades e ameaças, é que Deus está executando o seu plano maravilhoso e fiel. Isso aparece no versículo 1. Deus está executando o seu plano maravilhoso e fiel, e por isso ele deve ser louvado, e por isso ele deve ser exaltado. No momento em que Isaías profere estas palavras para o povo, e mesmo no momento em que ele as colige, redige e dá forma ao seu livro, o povo vivia sobre uma ameaça muito grande, uma ameaça política, econômica, uma ameaça de dominação, uma ameaça de opressão, que era o Império Assírio, que já havia tomado posse de várias nações na região de Canaã, na região da Palestina, estendendo-se até perto do Egito, inclusive, e que apenas a nação de Judá e a cidade de Jerusalém não estavam sob o domínio desse império, mas viviam ameaçados com guerras constantes com ele, e com provocações e convites das nações em volta para que uma aliança, um acordo fosse feito para que eles enfrentassem a Assíria. Era assim que o povo de Judá vivia, sob essa constante ameaça. E os fiéis dentre o povo, então, sofriam ainda mais. Por quê? Sofriam as consequências da ameaça, da opressão que aquele grande império de fora provocava, e sofria também por causa do pecado, da desconfiança, da incredulidade, da maldade do seu próprio povo. Então, os fiéis a Deus, entre os quais o profeta Isaías, tinham um duplo sofrimento. Mas mesmo em meio a esse duplo sofrimento, ele é capaz de cantar a Deus, é capaz de compor um hino a Deus, um salmo a Deus. E nesse salmo, então, ele canta a Deus, porque Deus está realizando os seus planos. Ele se dirige a Deus e diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Essa declaração que, se dirigindo a Deus, diz que Ele é o seu Deus, quando Isaías diz isso, Tu és o meu Deus, ela expressa, conforme o Salmo 31:15, uma profunda confiança. Então, quando alguém se dirigia para Deus e dizia: Tu és o meu Deus, ele estava dizendo: eu confio plena e exclusivamente em Ti. Eu não tenho outra base para minha confiança, eu não tenho outro em quem confiar a não ser o Senhor. Toda a minha esperança,
toda a minha expectativa está no Senhor. Tu és o meu Deus. Logo, é só em ti que eu espero. É só em ti que eu aguardo. Olhando ao meu redor, eu não vejo e nem considero nada nem ninguém como motivo de esperança, apenas o Senhor. E conforme o Salmo 86:2, onde aparece também a mesma expressão, a ideia que é comunicada quando é dito, tu és o meu Deus, é em ti e somente em ti está a minha salvação. Eu não tenho salvação em nada e mais ninguém a não ser no Senhor. Minha única esperança de salvação, minha única expectativa de ser salvo, de sair desta situação é o Senhor. Então, o cântico de Isaías confessa que Deus é sua esperança, sua única esperança, e que Deus é a sua expectativa ou é a sua salvação, melhor dizendo. E por causa disso, ele então vai louvar a Deus. E ele declara as ações de louvor que ele vai realizar. Exaltar-te-ei. A ideia de exaltar, literalmente, é levantar, é colocar em cima, é colocar numa posição de destaque, numa posição de honra, numa posição que possa ser visto por todas as pessoas e que todas as pessoas possam ver a grandeza e a beleza daquilo que está sendo elevado, daquilo que está sendo levantado ou que está sendo exaltado. E no sentido aplicado aqui de louvor é usar as palavras, usar as ações para mostrar que Deus é supremo, para mostrar que Deus é superior a tudo e a todos, para manifestar por palavras e ações que Deus é aquele santo, 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 aquele que está entronizado acima dos querubins, aquele que transcende a tudo e a todos, aquele que é singular, inigualável, incomparável. Isaías diz, eu vou te exaltar, isto é, eu vou declarar a real posição que o Senhor tem, de grandeza, de majestade, de supremacia, de estar acima de tudo e de todos. Nós devemos fazer isso, e nós fazemos isso quando falamos, quando declaramos quem Deus é, quando anunciamos quem e o que Deus é, mas também quando manifestamos confiança nesse Deus. Quando demonstramos através de nossas ações e reações que temos uma firme confiança nele. E assim nós estamos mostrando que acreditamos que Ele é supremo, que acreditamos que Ele é soberano, que acreditamos que Ele é o maior de todos os poderes e que nada nem ninguém pode atingi-lo. Exaltar a Deus envolve a manifestação falada, professada com os lábios, cantada, declarada, salmodiada, mas também exaltar a Deus deve ser expresso com uma vida que manifesta esta confiança em Deus. Eu vou te exaltar e eu vou louvar o teu nome. A expressão teu nome serve para substituir a pessoa de Deus. Ela refere-se a Deus como a autodesignação que Ele dá de si mesmo, refere-se ao seu caráter. Inclusive, nós usamos em nossa língua a expressão nome com este sentido. Por exemplo, quando nós falamos, fulano está com um nome sujo, nós queremos dizer o quê? Que alguém escreveu o nome da pessoa e depois passou alguma sujeira em cima da escrita? É claro que não. Nós estamos falando do caráter da pessoa, do renome da pessoa, da fama que a pessoa tem.
A mesma coisa aqui, tanto designa Deus, quem Ele é em si mesmo, como o seu caráter e aquilo que Ele representa. Então, quando Isaías diz, eu vou louvar o teu nome, ele está dizendo, eu vou louvar a ti, Senhor. Eu vou louvar quem o Senhor é. Eu vou louvar o teu caráter. Eu vou louvar aquilo que o Senhor tem manifestado, mostrando quem o Senhor é. E louvar fala de agradecer, expressar então gratidão, mas expressar também apreço, estima, aprovação, demonstrar o valor que a pessoa tem para você. Fala de elogiar aquela pessoa. E no caso de Deus, este louvor deve ser supremo, porque Ele é o mais alto valor da nossa vida. Ele é a pessoa mais, deve ser para nós, a pessoa mais importante, mais significativa, mais relevante. Então, nosso louvor a Ele deve estar à altura de quem Ele é para nós. Então, Isaías diz, tu és o meu Deus, eu espero somente em Ti, e a minha salvação depende somente de Ti. E eu então vou te exaltar, vou manifestar com palavras e ações quão grande tu és, quão elevado é a tua posição, quão acima de tudo e de todos o Senhor está. E vou manifestar também com a minha boca o quanto eu te amo, o quanto eu tenho apreço por ti, o quanto o Senhor é valioso e importante para mim. É isso que Isaías quer dizer quando diz, Senhor, tu és o meu Deus, eu vou te exaltar e eu vou te louvar. E depois ele vai mostrar as razões, por que que ele faz isso, por que que toda a sua esperança está em Deus, por que que sua salvação depende exclusivamente de Deus, e por que que ele vai exaltar e louvar, manifestar a grandeza de Deus. Por quê? Porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos e fiéis. A palavra maravilha refere-se a atos que ultrapassam o comum, que ultrapassam a capacidade humana, atos sobrenaturais, atos que nós não podemos explicar com base na humanidade, com base nos recursos, no poder e na mente humana. Refere-se àquilo que ultrapassa a nossa compreensão para explicar. Estes atos acontecem, nós podemos vê-los, nós podemos presenciá-los, mas não conseguimos explicar a não ser invocando uma ação de Deus, a não ser dizendo, foi Deus que fez isso. Porque ultrapassa a nossa capacidade de perfazer esse ato e ultrapassa inclusive a nossa compreensão para explicarmos esse ato. E Isaías então diz, o Senhor tem feito maravilhas, tem realizado obras que ultrapassam a nossa compreensão, que vão além da nossa capacidade de realizar e de explicar estas obras. E tens executado os teus conselhos antigos e fiéis. A palavra aqui, conselhos, é a mesma palavra que em outros lugares é traduzida como planos. Fala de algo que Deus planejou, algo que Deus fez e que agora Ele está executando. E Ele diz que estes planos são fiéis e verdadeiros. E conforme eu expliquei na última pregação, quando há uma repetição assim de termos, é uma questão de ênfase. E na língua em que foi escrito o Antigo Testamento, há uma repetição, apesar de nossas versões traduzirem como fiéis e verdadeiros, seria fiéis e fiéis, ou verdadeiros e verdadeiros. E quando há essa repetição, o autor, o escritor está querendo colocar ênfase, né? Fulano é bonito e bonito. O que isso quer dizer? Que fulano é muito bonito. Ultrapassa dizer só com uma palavra, então eu preciso colocar duas. É isso que Isaías está dizendo, que estes planos de Deus são fidelíssimos, são extremamente fiéis,
são extremamente verdadeiros, nós podemos confiar. São planos extremamente seguros, são planos garantidíssimos, seguríssimos. Podemos nos apoiar e confiar nestes planos. E a obra maravilhosa que Deus está fazendo é exatamente a execução destes planos fiéis, destes planos seguros, destes planos garantidos. Quando nós olhamos para a vida, olhamos para a situação do mundo, de uma perspectiva apenas horizontal, confiando, orientando a nossa perspectiva apenas nas ações humanas, na disposição humana, nas reações do homem, ou nas circunstâncias naturais, nós ficaremos temerosos, talvez até venhamos a entrar em pânico, desanimados, frustrados. Nos veremos presos a forças que não entendemos, poderes que não compreendemos o alcance de todas as suas motivações e de todos os seus alvos. Nos vemos muitas vezes presos a circunstâncias e situações que nem entendemos bem por que isso é assim, ou por que está acontecendo assim, por que isto veio a acontecer. E aí nós podemos culpar A, culpar B, dizer que foi por causa disso ou por causa daquilo. E quando caminhamos mais um pouco, nós descobrimos que aquilo a quem nós estamos colocando a razão daquela circunstância, tem também por trás daquilo uma outra razão. E assim vai. E muitas vezes nós nem conseguimos enxergar tudo. Então podemos ficar frustrados, desanimados, desesperançados e abandonar qualquer desejo por continuar vivendo de modo significativo. Mas também podemos entrar num desespero de tentar achar razões, tentar achar explicações, poder formar o quebra-cabeça a partir de nós mesmos, tentando encontrar algum sentido para tudo isso a partir da nossa própria expectativa. Nenhuma dessas duas é de fato a saída para esta situação. A saída é o que a Bíblia apresenta. Há um Deus criador e soberano que tem um plano eterno, um plano antigo, um plano que sempre esteve em sua mente. E a história é o desenrolar deste plano, é a execução deste plano. De modo que o que acontece, mesmo que não entendamos ou não entendemos, não compreendemos, não conseguimos explicar, mas está ocorrendo, porque é a concretização do plano de Deus. Esta verdade, o profeta Isaías vai deixar de modo muito claro num texto que vamos abordar no futuro, se Deus permitir, que está no capítulo 37, verso 26. Quando ele fala ao rei Senaqueribe, rei da Síria, em sua tentativa, em sua ameaça à cidade de Jerusalém. E aí ele diz: acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? E já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Aqui Deus falando, através do profeta Senaqueribe, ao povo de Jerusalém que estava ameaçado, mas se referindo ao rei Senaqueribe. Ele diz: será que você não ouviu que há muito eu dispus estas coisas?
Já faz muito tempo que eu planejei que isso seria assim. E ele está se referindo aqui às conquistas do rei Senaqueribe, que parte da sua ameaça ao povo de Jerusalém foi: olhem o que eu já fiz. Olhem como eu destruí esta cidade, como destruí aquela outra, e aquela outra eu acabei com ela. E os deuses daquelas cidades não puderam fazer nada. E é desse jeito que eu vou fazer com vocês aí em Jerusalém. E aí Deus responde: olha, Senaqueribe, se você destruiu aquela cidade e aquela outra e acabou com aquela outra, sabe por que foi? Foi porque eu planejei isso. Foi porque há muito eu dispus estas coisas. Desde dias remotos eu já tinha planejado. E a ideia da palavra aqui, planejado, é formado. É de um oleiro que trabalha as suas peças, que dá forma às suas peças. É de alguém, então, como numa roda de um oleiro, né? Enquanto ele movimenta, ele pega o barro e vai modelando a peça do jeito que ele quer. E Deus está dizendo: foi isso que eu fiz com os eventos. Agora, porém, os faço executar. O que é a história? A história é a galeria na qual Deus apresenta suas obras, formadas e planejadas na eternidade. Isso é a história. Deus está então trazendo, expondo a cada dia, a cada fase da história, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele já tem planejado. Este é o Deus que faz valer o seu plano. E esse seu plano é seguro, é garantido, é fiel. Então ele diz: você fez o que fez com aquelas cidades porque eu quis que fosse assim. Fui eu que planejei que fosse desta maneira. Então, ao olhar para a história, ao olhar para os acontecimentos mundiais, devemos ter na mente que é Deus realizando o seu plano, Deus realizando a sua história. E aquilo que acontece no âmbito mundial, nos acontecimentos mundiais, também vale para a nossa história individual, para o nosso dia a dia, para aquilo então que nós fazemos e que acontece conosco a cada dia. Veja o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista, de forma poética, expressa aqui que quando estávamos no ventre, sendo ainda uma substância informe, sem ter ganho forma ainda, que Deus nos viu, que de fato foi Ele quem nos formou, foi Ele quem nos deu a forma que temos, e que naquele momento, cada dia da nossa vida, também estava formado. Cada evento da nossa vida também estava formado. O que é verdade para a história mundial é verdade para a minha história, para a sua história. O plano de Deus está se concretizando. Talvez você pergunte então, ou tente conciliar isto com a responsabilidade humana. E o próprio livro de Isaías, se referindo a Senaqueribe ou ao rei assírio,
nos esclarece isso. Quando Deus fala da impetuosidade daquele rei, mas que Deus colocou freio, colocou rédeas para controlar. Então, podemos comparar, usando a linguagem do próprio Isaías, de um cavalo com sua impetuosidade, com seu desejo, com seu ímpeto, com sua força, e um cavaleiro que coloca rédeas e que controla o cavalo. O ser humano entra com sua responsabilidade, de suas motivações, de seu ímpeto, de seu desejo. Mas esse ímpeto e esse desejo não é algo fora do controle de Deus. É algo controlado por Deus. É algo que Deus coloca os seus limites e dirige para os propósitos de Deus. Que Deus orienta para os propósitos dele. Eu e você somos responsáveis pelo nosso coração pecaminoso. Somos responsáveis por nossas escolhas erradas. Somos responsáveis por nossos desejos desorientados, por nossas motivações enganosas. Somos responsáveis por isso. Mas isso não significa que estas coisas não estão sob o controle de Deus. Que estas coisas não estão sob o limite de Deus. E que Deus soberanamente dirige e usa tudo isso para cumprir o seu plano, para cumprir o seu propósito. Ele está no controle, tanto para guiar as ações pecaminosas para o fim que ele quer, como para limitar essas ações pecaminosas. Por exemplo, os irmãos de José, o desejo deles a princípio era o quê? Matar José. Mas eles mataram? Não. Esse era o desejo do coração deles. Esse, inclusive, foi o plano inicial deles. Eles fizeram isso por inveja. Queriam se livrar de José. Deus usa esta inveja. Deus faz uso deste desejo, mas guiando, limitando. Vocês não vão matar José. Vocês vão vendê-lo para o Egito. A maldade de vocês vai conduzir para isso, não para a morte de José. E lá no Egito o resto é comigo. Lá no Egito eu controlo as coisas. E Deus dirige toda aquela ação como o próprio José vai entender. E José vai entender entender a soberania de Deus sem livrar a responsabilidade dos irmãos. Ele diz: vocês tentaram o mal contra mim. Note que José não alivia. Não joga a responsabilidade em Deus, não. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o transformou em bem. Deus, soberano Deus, faz isso. Ele está no controle. A maldade humana nem é suprema, nem se equipara ao poder de Deus. Ela está abaixo do poder de Deus, sendo usada e limitada por este poder, controlada por este poder, para cumprir o plano maravilhoso e fiel de Deus. Um outro exemplo, Jó. Quando Satanás vai atormentar Jó, Deus diz: você pode fazer isso e fazer isso, mas não toca nele. Havia limites. E Satanás só pôde ir até onde Deus permitiu. Não pôde ir além. Ele não tem um poder
que ultrapassa, nem que está equiparado lado a lado com Deus. Deus é supremo. Deus está no controle de todas as coisas. A própria vida do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes tentaram matar o Senhor Jesus Cristo e até prendê-lo antes do tempo? Mas isso foi conseguido? Não. Lembra de Herodes? Tentando matar Jesus ainda criança? Não era o tempo. E nós poderíamos dar muitos outros exemplos de que a maldade humana, que é responsabilidade humana, não está descontrolada. Ela está sendo controlada, orientada, usada e dirigida por Deus para o seu plano. É isso que Isaías então está dizendo. Diz então: eu te louvo. Eu te louvo porque eu sei disso. Eu sei que toda essa adversidade, todo esse tormento, toda esta ameaça do grande império da Assíria e toda essa maldade do teu próprio povo está cumprindo os teus planos maravilhosos e fiéis. Mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a tristezas, nós podemos e devemos louvar a Deus, porque o seu plano está sendo cumprido. Ele está no comando, cumprindo de modo maravilhoso o seu plano fiel. A segunda razão vai aparecer nos versos 2 e 3. Deus vai derrotar os seus inimigos. Deus vai derrotar a maldade. A maldade, o mal, a enfermidade, a doença, a morte, não terá a palavra final. Isaías continua dando outra razão por que ele exalta a Deus, por que ele louva a Deus, por que Deus é o seu Deus, por que sua esperança e salvação estão em Deus. Ele diz: porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e da fortaleza dos estranhos jamais será reedificada. E aqui nós precisamos recordar o texto anterior do capítulo 24, quando ele fala das duas cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. Aquela cidade que é planejada por Deus, orientada por Deus, que é guiada pelos valores de Deus. E a cidade dos homens, orientada pelos valores daqui, que só se olha para o que se tem aqui. É a cidade, então, dos estranhos, ou dos estrangeiros, ou dos opressores. Então ele diz: Deus vai transformar esta cidade num montão de pedras. Vai virar um monturo. A cidade forte será transformada em ruína. E esta fortaleza, então, esse poder que os estranhos, que os estrangeiros, que os poderosos deste mundo têm, será destruído, deixará de existir e nunca mais será reedificado. No contexto no qual Isaías fala, ele se refere aos poderes dos grandes impérios daquela época, e aqui especialmente o império da Assíria. Mas os poderes destes impérios, como tão bem foi revelado ao profeta Daniel, nada mais são do que os reinos deste mundo, os poderes deste mundo, este mundo em rebelião contra Deus, esse mundo insubmisso a Deus, esse mundo que não reconhece, que não se curva a Deus, mas que procura ter seus próprios valores, suas próprias ideias, suas próprias regras. Este é o reino deste mundo. É isto que a Bíblia chama de esta era má, de era das trevas, de império do mal. E que aqui Isaías está chamando desta cidade dos estrangeiros, do governo, da vida, do poder, da vida toda orientada apenas pelos valores e desejos daqui.
Deus irá dar um fim a tudo isso. E quando Ele fizer isso, esses povos vão reconhecer Deus, vão glorificar, vão temer a Deus. E aí nós lembramos do que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2. Todo joelho se dobrará. Um dia, todos os poderes deste mundo vão reconhecer que há apenas um poder que manda, que há apenas um poder que controla tudo, que há apenas um poder soberano. Um dia, todos os poderes deste mundo vão reconhecer que não foram nada mais, nada menos do que peões no tabuleiro da história, guiados para cumprir o plano deste supremo poder. E irão então se dobrar, serão obrigados a se dobrar e a reconhecer aquele que reina, aquele que sim tem o poder de mandar e dirigir todas as coisas. Quando passamos por aflições, por ameaças, se nós nos concentrarmos naquele momento, se nós olharmos apenas para a circunstância, se nós olharmos apenas para os recursos que temos no horizonte, ao nosso lado, diante das pessoas e circunstâncias, só restará o desespero ou a desesperança. Mas se nós lembrarmos que há um Deus que está cumprindo o seu plano, e que na nossa vida particular, esse plano também está sendo cumprido, que mesmo que aqueles eventos sejam eventos dolorosos, causados pela pecaminosidade de outras pessoas, Deus está cumprindo o seu plano. Foi isso que levou José a viver com Deus, mesmo vendido e traído pelos seus irmãos, que o levou a, como escravo, vendido na casa do Potifar, temer a Deus e fazer tudo corretamente. Mesmo quando injustamente preso, ele continuou temendo a Deus e agindo corretamente, porque ele tinha consciência, é Deus cumprindo o seu plano. Isso aqui está no plano de Deus. Eu não entendo toda a dimensão, eu não tenho todas as explicações, mas se eu estou aqui nessa cadeia, injustamente, pagando pelo que eu não fiz, é o plano de Deus. Deus está conduzindo a história. Deus estava no controle da vontade de meus irmãos, quando eles me venderam. Deus estava no controle daquela caravana de ismaelitas que me comprou e me vendeu para o Potifar. Deus estava no controle do Potifar. Deus estava no controle da mulher do Potifar quando ela me acusou injustamente. E no controle do Potifar quando acreditou nela e me mandou prender. E Deus ainda está no controle do chefe dessa prisão. E a história demonstrou que Deus estava no controle não só de todas estas autoridades, mas até do próprio Faraó. Quando Deus deu um sonho ao Faraó e impediu que qualquer dos conselheiros do Faraó dessem a interpretação. E é interessante que Deus estava no controle da memória do copeiro, que ele esqueceu de José assim que ele foi solto e só foi lembrar no dia que era para lembrar, no dia que era para restaurar José. Quando você tem essa noção de que há um Deus no controle, mesmo diante de situações de angústia, você será capaz de louvar a Deus. Mas em segundo lugar, quando você tem a noção de que apesar do mal agora,
parecer estar vencendo, ele não vai vencer. Ele não dará a sua palavra final. E esta era outra certeza que José tinha. Deus tinha revelado isso para ele quando ele ainda era um adolescente na casa do seu pai. Que Deus tinha dito: um dia os teus irmãos vão se encurvar diante de ti. Um dia você irá governar sobre os seus irmãos. Ele tinha essa palavra na mente. Deus havia lhe revelado isso. Então ele sabia também que a vida dele não acabaria na prisão, que a vida dele não acabaria como escravo, que Deus iria cumprir o plano que ele havia revelado para ele. Quando você mantém essa perspectiva de que agora eu estou sofrendo o aperto do mal, eu estou sendo acossado pela maldade de pessoas, pela inveja, pelo desejo destruidor, mas a vida não vai terminar assim. Deus está no controle e um dia Ele vai derrotar o mal. Isso nos livra do desejo de fazer justiça com as próprias mãos, do desejo de fazer vingança contra aqueles que nos causam maldade, que nos causam mal, que nos causam prejuízos. Isso nos livra da amargura dentro do coração, de viver o restante da vida amargurado ou amargurada, com autocomiseração, remoendo ou lambendo as feridas que outros causaram. Isso também nos livra disso. Isso nos faz erguer a cabeça, continuar vivendo, continuar fazendo o que tem que fazer e dando o melhor de nós, inclusive em cada uma destas coisas. Como José fez. Era o melhor filho, se tornou o melhor escravo e depois o melhor preso. E então, o melhor governador do Egito. Ser melhor é uma escola. Se você não é um melhor estudante, você não será um melhor profissional. Se você não é um melhor subordinado, você não será um melhor chefe. Isso é da vida. Ser bom, ser melhor naquilo que faz é questão de hábito. Não é questão de um diploma na mão. Não é questão de ter galgado uma posição ou ter uma função. Não é questão disso. Isso de você ficar adiando. Não, agora eu vou fazer de qualquer jeito. Mas quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo, ou quando eu tiver esse equipamento, ou quando eu tiver esse estudo, então eu faço melhor. Não, não é assim que acontece. Ser caprichoso na vida, esforçar-se na vida é hábito que é cultivado. E ele começa a ser cultivado nos apertos, é nas carências, é nas necessidades. É aí que se forma o hábito para quando se tem os recursos, você ainda ser melhor. Mas se enquanto não tem os recursos, você fica só esperando que o tempo melhore para você melhorar, o tempo vai melhorar, ou o tempo pode até melhorar, mas você não vai melhorar. Essa é a verdade. Se você está esperando uma melhora do tempo para você melhorar, o tempo pode até melhorar, mas você não vai. Porque ser melhor, ser bom, ser eficiente naquilo que se faz, é um hábito que se cultua na vida, que se forma através da vida. E isso acontece quando você tem essa esperança de que há um Deus no controle. Ele dirige a história e a minha vida. E que não é o mal que vai vencer no final. E lembre-se, o plano se cumpriu em José. Os seus irmãos se curvaram diante dele, sem saber que era para ele, mas se curvaram diante dele. Podemos e devemos louvar a Deus, mesmo diante de adversidades e ameaças, porque esse Deus está no controle, cumprindo o seu plano. E esse Deus irá derrotar o mal. Mas em terceiro lugar, porque esse Deus protege os seus
enquanto realiza as suas obras, enquanto concretiza o seu plano. Versos 4 e 5. Note aí o terceiro porquê. Lembra, Isaías começa com uma declaração: tu és o meu Deus, eu vou te exaltar, eu vou te louvar. Por quê? Porque o Senhor tem executado o teu plano maravilhoso, porque o Senhor vai vencer o mal. E agora por quê? Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, o refúgio contra a tempestade e a sombra contra o calor. Esse é um dos textos que eu considero mais estimados da Bíblia, pelo que ele diz de Deus em situações de sofrimento, em situações de adversidade. São 4 declarações do que Deus é para o seu povo que sofre, para o seu povo em aperto, para o seu povo em angústia. Fostes a fortaleza, fostes o lugar seguro, o lugar de proteção do pobre. Pobre aqui fala do desvalido, daquele que é considerado insignificante, daquele que não tem ninguém por ele, e que nem ele mesmo tem recursos e condições de lutar por si mesmo. Aquele que está abandonado, marginalizado pelos poderes deste mundo. Aquele que não é considerado de valor pelos poderes deste mundo, pela cidade deste mundo, pela cidade dos homens. Aquele que não está em posição de destaque, em condições de se defender diante das ameaças deste mundo. Para este, o Senhor é o seu lugar de segurança, é a sua proteção, é a sua fortaleza. O necessitado repete a ideia com outra palavra. E nas Escrituras, não se trata apenas de pobre de recursos, mas alguém que mesmo tendo recursos, reconhece que o seu valor, que a sua significância, que a sua proteção e que a sua vida não dependem destes recursos. Então o salmista muitas vezes fala de ser pobre, e com isso ele não está querendo dizer que ele não tinha recursos. Ele está querendo dizer: apesar de todos os recursos que eu tenho, Senhor, eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Meus recursos, por maiores que sejam, não são suficientes para me dar valor. Os homens podem até admirar, podem até me atribuir valor por causa daquilo que eu possuo, daquilo que eu adquiri, daquilo que eu tenho, por causa da minha inteligência, da minha capacidade, do meu empreendedorismo. Mas diante de ti, Senhor, isso aí não conta, isso aí não vale. Não são estas coisas que me fazem ser aprovados por ti. E nenhuma destas coisas me garante a salvação. Nenhuma destas coisas é suficiente para me dar a vida eterna. Por isso eu sou pobre. Eu sou pobre. Porque eu dependo única e exclusivamente de ti. Sem ti, eu sou paupérrimo. Essa é a ideia das palavras pobre e necessitado. De alguém que diz: sem ti, por mais coisas que eu tenha, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu sou paupérrimo. E o Senhor é o meu lugar seguro, é o meu refúgio na hora da angústia. Na hora do problema, na hora da angústia, nós temos a tendência de aliviar isso, olhando para os recursos que temos. Então,
Se você está diante de uma situação, uma despesa inesperada, mas você tem um certo recurso no banco, é um momento de angústia, mas não é lá uma angústia tão grande. Você tem como sair dela. Ou se você tem a expectativa de receber um certo dinheiro, ainda há tempo de suprir aquela despesa. É uma angústia, mas não é uma angústia assim de morte. Mas quando você está diante de uma situação, de uma despesa inesperada, e que você tem que correr atrás, e você não sabe nem para onde correr para conseguir, aí sim é uma angústia, causada por uma grande necessidade. E aí o que Isaías está dizendo? O Senhor é o lugar seguro nessa angústia. O Senhor é o refúgio nesse aperto. O Senhor é o que está nos socorrendo. A palavra angústia fala de uma certa opressão, de uma adversidade que oprime, que aperta, que pode ser física, como uma doença, que pode ser mental, como alguma dúvida, alguma ansiedade, que pode ser social, alguma perseguição, ou que pode ser econômica, falta de recursos. A palavra angústia engloba tudo isso. Apertos de adversidades que podem nos causar problemas físicos, mentais, sociais ou econômicos. Seja qual for a angústia, o lugar seguro é o Senhor. Ele é o refúgio. Se você está se sentindo apertado, colocado no canto da parede, moído por alguma adversidade física, doença, por exemplo, ou algum problema que está afetando tua mente, preocupação, ansiedade, dúvida, medo, ou é alguém que está te perseguindo, que está por algum motivo indo contra você, caçando você, ou mesmo alguma dificuldade econômica, Deus é o lugar seguro. Deus é o refúgio. E ele diz, e também abrigo contra a tempestade. E aqui ele cria uma imagem. Imagine você na rua, você foi a um determinado evento, fazer alguma coisa, e de repente o céu se fecha. E de repente tudo escurece. E de repente tem aquele vento. E a chuva começa a cair forte. O normal é você procurar um abrigo. Vai ter enchente, tem raios, tem trovões, tem vento. Isaías usa esta imagem para falar das dificuldades da vida. Muitas vezes nossa vida é assim. Está indo tudo bem e de repente o tempo virou. De repente o céu fechou. De repente escureceu. De repente veio o vento soprando com uma força impetuosa. De repente trovões, raios e a chuva batendo. Deus é o abrigo nesses momentos. Deus é o lugar onde você pode correr e estar debaixo enquanto a tempestade assola. E ele usa a quarta imagem, uma sombra contra o calor. Talvez a situação seja um pouco inversa. Você se vê diante de um sol quente, diante de um calor extenuante, e você quer um refrigério, e você quer uma sombra, e você quer um local onde você possa chegar e, puxa, graças a Deus eu tenho esta sombra, onde eu posso estar enquanto esse calor, este sol causticante não passa. Deus é esta sombra. Deus é esta sombra contra o calor. Então Isaías louva a Deus porque Ele é a proteção do seu povo. É a proteção do pobre, do necessitado. É o abrigo contra a tempestade e é a sombra contra o calor. E aí ele explica o que é este calor. E aí ele fala dos opressores, dos tiranos, é a ideia de opressão, daqueles que oprimem. Bufo fala do hálito, do sopro, da palavra dos tiranos, dos opressores.
do domínio deles, do espírito deles. E aí ele diz: nós precisamos desse abrigo contra a tempestade, dessa sombra contra o calor, porque na vida nós estamos enfrentando desejos tiranos, estamos enfrentando opressores, estamos enfrentando angústias. E esses opressores são como uma tempestade batendo no muro, uma tempestade indo de encontro a um muro. São como calor em lugar seco. Imagine aí, está com calor num lugar não seco, já é uma coisa complicada. Imagine calor num lugar seco. Isaías está dizendo, a vida algumas vezes é assim. Isaías não é ingênuo. Ele louva a Deus, mas não com ingenuidade. Ele diz, a vida algumas vezes é assim. As pessoas que nos rodeiam, as pessoas que têm o domínio das coisas, muitas vezes agem como uma tempestade. A sua palavra, as suas decisões, os seus desejos são como uma tempestade batendo contra um muro. São como o calor numa terra seca, esturricando as nossas vidas. Porque essa é a vida. Nós precisamos da proteção de Deus. Ele é o abrigo contra essa tempestade. Ele é a sombra contra esse calor. É esse Deus. Então, diante das situações da vida que parecem colocar você num muro que está sendo açoitado por uma tempestade, que parecem colocar você num sol e numa terra seca, lembre-se, Deus é o abrigo, Deus é a sombra. E esse Deus vai abater o ímpeto dos estranhos, como se abrando o calor pela sombra da espessa nuvem. Aqui ele cria uma outra imagem. Esse é o valor de ter um bom poeta na Bíblia, né? Ele cria a imagem na mente. E nós temos que ler a Bíblia de modo imaginativo, criando a imagem, não apenas passar os olhos pelas palavras, deixar as palavras passarem em nossas mentes, mas fazer com que as palavras criem as imagens. E qual é a imagem aqui? Imagine você numa caminhada, em pleno meio-dia, numa terra seca, o sol batendo, e de repente surgiu uma nuvem, e ela cobriu o sol. Qual é a sensação agora? É de alívio. E é isso que Isaías está dizendo. Imagine essa situação na vida. Terra seca, sol. Mas tu, Senhor, vai abater esse calor da mesma maneira que uma nuvem espessa, que uma nuvem grossa proporciona sombra contra o calor do sol. É assim que o Senhor vai aniquilar o barulho. Aqui o hino triunfal traduzido assim. Isso é o estrondo, o barulho, o vozeirio dos tiranos, dos perversos. É desta maneira que o Senhor vai nos dar proteção. Deus vai fazer calar as ameaças do mal. Deus vai abater o poder do mal. Da mesma maneira que uma nuvem alivia o calor do sol. Como se alegrar diante de tantos acontecimentos ameaçadores, devastadores? Como se alegrar diante de perdas de pessoas queridas, amadas, que nesta vida não veremos mais? Como se alegrar diante de amigos que ainda estão entubados e sob intensa ameaça? Como se alegrar quando a vida não é o normal que a gente tinha antes e que temos que, muitas vezes, a cada dia, fazer adaptações e mudanças?
como se alegrar e encontrar conforto diante destas coisas tão ruins, adversas e tristes? Onde encontrar segurança diante de tantos perigos? Como pessoas sem recursos, sem poder, sem influência, podem fazer frente a esta guerra de ideias controversas, em que um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente fica sem saber quem está certo? Será que é possível alegria nesta situação? E Isaías responde, sim. É possível sim. É possível ainda viver no meio de todos esses problemas, no meio deste sol quente, enfrentando essa tempestade, louvando a Deus. Isso só é possível se o Senhor for o seu Deus. Se o Senhor for tua única esperança e tua única salvação. Se isso acontecer, você pode louvar a Ele, você pode exaltá-lo, você pode cantar, você pode falar dele. Porque o que está acontecendo nada mais é do que a execução dos seus planos maravilhosos e garantidos. Você pode louvar a Ele, porque este mal não continuará para sempre. Deus terá a vitória final e vencerá o mal. Você pode continuar se alegrando e louvando a Ele, porque Ele é a proteção, o abrigo em meio a estas ameaças e problemas. Mantendo isso em mente, vamos continuar louvando a Deus e nos alegrando com Ele. Amém.